Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para os nossos 15 minutos, esse tempo de reflexão na Palavra de Deus, um tempo para você abrir seu coração e deixar Deus mover dentro de você e trazer algo novo, trazer algo que possa realmente transformar a sua história, que possa sustentar você. Convido então você a ficar comigo nesses próximos minutos. Creia que Deus é poderoso para trabalhar na sua história. Eu quero aqui hoje trazer para vocês um versículo que está na terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 11, onde João escreve da seguinte forma: Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Esse trecho aqui está numa carta que João estava escrevendo a Gaio e trazendo algumas orientações para ele, em especial orientações a respeito de pessoas que não tinham um comportamento adequado. Ele traz ali uma crítica a alguns religiosos, inclusive algumas pessoas de dentro da igreja que não estavam com um comportamento adequado, e isso estava gerando um desconforto para as outras pessoas que se achegavam à igreja. E aí então João traz essa verdade a respeito do como você deve reagir diante do mal, como você deve reagir diante daquilo que de alguma forma te afeta, te ofende, te desgasta e até mesmo te machuca. Como que você reage diante de um comportamento que é ruim e que chega até você e que de alguma forma toca em você, de alguma forma te ofende, mais uma vez te magoa, te machuca? Como que você reage diante disso? João então traz ali a ideia de que não deveria imitar esse mal, não deveria então se balizar por esse mal, se posicionar de acordo com esse mal. Não, a postura não deveria ser essa. A postura não deveria ter o mal como uma referência. O mal não poderia ser então o padrão para que aquela pessoa ofendida, magoada, entristecida fosse se comportar ou fosse reagir. O mal não poderia ser. E o mal não pode ser. Ainda que a gente muitas vezes esteja cercado de pessoas fazendo mal ou trazendo mal até nós, impondo alguma dor nas nossas vidas, nós não podemos retribuir da mesma forma. Ainda que seja uma forma que chama atenção, seja uma forma que realmente causa prejuízo, seja uma maneira, muitas vezes até de falar mais alto e de agredir de alguma forma, não é essa a nossa postura. João estava dizendo aqui com clareza: não imite isso, não faça isso. E ele ainda traz mais, ele diz aqui: aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que não faz o bem, aquele que faz o mal, não viu a Deus. Ou seja, aquele que viu a Deus, então, ele não tem como permanecer fazendo mal. Não dá para ele continuar fazendo mal. Não dá para ele ter esse modelo de mal. E afinal de contas, qual é a nossa guerra, se não uma guerra espiritual e não uma guerra carnal? Se alguém então estiver fazendo mal, provavelmente essa pessoa não viu a Deus ou não tem uma intimidade com Deus. Então essa guerra está sendo levada a um plano que é um plano material, não um plano espiritual. Se nós consideramos que a nossa guerra é espiritual, ela está acima disso. E o mal não pode fazer parte da nossa história, ou seja, não podemos ser convidados e participantes de uma guerra simplesmente porque as pessoas nos ferem, simplesmente porque as pessoas nos ofendem, simplesmente porque nós somos de alguma forma agredidos, de alguma forma nós somos violados. Não dá para nós nos posicionarmos dessa forma. Nós devemos nos posicionar de uma forma pacífica, de uma forma amorosa. Essa é a nossa guerra. É em paz, é com amor, é com palavras de compreensão, com palavras de esperança. Eu sei que não é a forma mais simples e mais fácil da gente reagir às nossas dificuldades, reagir a essas lutas que nós muitas vezes enfrentamos. Somos sim, de verdade, tentados a pagar com a mesma moeda, a reagir da mesma forma, a ofender aqueles que nos ofendem, mas essa não pode ser a nossa guerra. E precisamos então entender e colocar isso no nosso coração de tal forma, com tal intensidade, que sequer devemos esperar que Deus faça uma justiça sobre essa situação. Porque muitas vezes nós aguardamos a justiça de Deus. Nós trazemos esse discurso de que nós esperamos a justiça de Deus, e quando fazemos isso, nós ainda estamos desejando o mal para o outro. O mal agora, de alguma forma,
feito pelo próprio Deus nos nossos ideais, nas nossas imaginações, quando na verdade, se assim fizermos, nós ainda estamos desejando o mal, estamos tentando nos apoiar em Deus para que esse mal se cumpra. Não pode ser esse o caminho. Inclusive, o nosso Deus não traz isso como um caminho. A ideia é que a gente realmente deixe a vingança de lado e a gente sofra o dano. Jesus, por várias vezes, sofreu o dano. Ele sofreu o prejuízo, ele sofreu a vergonha, ele sofreu a ofensa. E até mesmo nos últimos instantes ele clamava ao Pai que não fosse lançado sobre aquelas pessoas os pecados, levando em consideração a limitação deles. Ou seja, voltando para aquela primeira expressão de João, aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Então que eu e você possamos, porque nós temos uma intimidade com Deus, porque nós somos de Deus, que nós possamos nos portar dessa forma, que nós possamos rejeitar a guerra, deixar de lado a guerra. Não pode ser esse o caminho. O caminho é de ser um caminho de paz, e se eu e você sofremos, esse é o caminho. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho que abençoa. Esse é o caminho que liberta. O outro caminho, ele traz mágoa, ele traz tristeza, ele traz dor, e trará para nós arrependimento. Trará para nós o prejuízo de fazermos o mal aos outros. Isso não nos cabe. Então eu convido você a descansar nessa verdade. A descansar na verdade que nós não precisamos imitar o mal. Nós não precisamos ter esse modelo. O nosso modelo é fazer o bem. Que a gente faça assim sempre. Amém? Chorar por você. Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua bondade agora, Deus, pedindo que o Senhor venha a tocar no nosso coração. Porque nós queremos, ó Deus, ser imitadores do bem e não do mal. Nós queremos, ó Deus, seguir os modelos, o padrão, as atitudes, as reações do nosso Senhor Jesus e não das pessoas que nos cercam. Porque muitas vezes sim nós somos afrontados, muitas vezes nós somos intimidados pela dor, muitas vezes nós somos machucados, mas não vamos revidar na mesma moeda. Não vamos fazer na mesma medida, não vamos fazer na mesma forma, porque, afinal, Deus, nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos teus filhos. Somos iguais e buscamos ser iguais ao nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso modelo. A Ele, é Ele que nós devemos imitar. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso padrão. Então, Senhor, nos ajuda a sermos dessa forma. Ainda que o mal esteja ao nosso lado, que não sejamos participantes da guerra. Que não sejamos aqueles que realmente se posicionam contra pessoas, e sim contra o inimigo das nossas almas. As pessoas, ainda que em algum momento fazendo mal para nós reconhecemos como vítimas, como pessoas manipuladas pelo inimigo. E aí então nós nos posicionamos fazendo o bem, porque assim o Senhor espera, e assim sim produz resultado. Nos ajuda, Deus, a permanecer nessa fidelidade, nos ajuda a sermos bondosos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.